apresentar, né? Eu vou me apresentar, Mário Dias, professor aqui do Unisal, e a nossa conversa hoje, a ideia é apresentar um pouco o pensamento de Nietzsche, brevemente, né? Porque essa discussão sobre a questão da verdade em Nietzsche é uma discussão assim, bastante ampla, bastante profunda, que não daria, né, nessa meia hora, nesses 40 minutos, para a gente aprofundar muito. Então, eu escolhi, fiz um recorte da discussão que o Nietzsche faz sobre verdade, até mesmo para a gente poder situar no contexto que é a provocação da Semana de Filosofia, que é no contexto da pós-verdade. Né? Então, em que momento, ou qual é, digamos assim, a leitura ou a contribuição que o Nietzsche poderia favorecer para essa discussão, hoje muito mais presente aqui no século XXI, nesses momentos. Para o pessoal do primeiro ano, e talvez segundo ano, que não tem ainda o recorte temporal do Nietzsche, o Nietzsche é um filósofo do século XIX, então eu preciso sempre situar o contexto do filósofo, porque ele é filho de um tempo, né? Então a leitura e todo o modo como o Nietzsche percebe o mundo é aquele mundo do século XIX. Ele morre, né, em 1900, portanto é emblemático também. É um século anticlerical, portanto é um século onde todos os valores estão sendo questionados, né? E o Nietzsche é conhecido como o filósofo do martelo, né? Porque ele de fato é aquele que vai ele não vai ser nem muito compreendido na Alemanha, né? E talvez nem na Europa do seu próprio tempo, né? E as grandes questões dele vão estar pautadas nas questões dos valores morais. Então a verdade é um valor moral e por isso mesmo a grande discussão dele é em cima disso. Mas eu não posso fazer uma leitura do Nietzsche sem fazer a leitura do tempo, né? Ele é um filósofo do tempo. Há também um consenso muito forte entre os estudiosos do Nietzsche, né, que as obras póstumas do Nietzsche, né, os chamados fragmentos póstumos, têm uma contaminação na sua vinculação, que é da sua irmã, né? Elizabeth, a irmã de Nietzsche, que tem a propriedade intelectual do Nietzsche. Então ela vai recolher fragmentos, né, ou seja, obras não escritas do Nietzsche, e nesses fragmentos ela também vai colocar um pouco dela, que não é o Nietzsche, né? Então isso contaminou um pouco a percepção, né, ou como que o Nietzsche vai entrar no século XX. Inclusive a apropriação nazista do Nietzsche tem muito mais da irmã dele do que do próprio Nietzsche. E, então, somente na Alemanha, que tem um ciclo muito mais forte, né, do pensamento de Nietzsche, eles estão fazendo a limpeza, né? Estão tirando tudo aquilo que não é do Nietzsche, né, e tudo aquilo que é da Elizabeth, para tentar descontaminar, né? Porque se um tradutor é um traidor, né, aquele que enxerga aquilo que não é mais traidor ainda, né? Então, só para a gente poder contextualizar um pouco essa questão. Então, o recorte que eu vou fazer aqui, né, inclusive é um recorte que eu usei, né, no meu próprio doutorado, que é pensar a verdade como a discussão sobre a verdade como a potencializadora da vida, né? Então, é isso que eu vou trazer como contribuição para a gente poder conversar, né? E eu começo pensando nessa dimensão perspectiva, né? Existe uma filósofa brasileira, Silvia Pimenta. Ela escreve, né, um texto belíssimo, uma obra, né, inclusive está aí na mochila, onde ela discute essa visão do perspectivismo, né? Então ela faz toda uma leitura
de como que as leituras, como que a gente pode entender, né, as obras de Nietzsche sobre essa dimensão, né? E o perspectivismo, que é muito forte no pensamento do Nietzsche, é pensar a interpretação. Então, Nietzsche é um filólogo, antes mesmo de ser filósofo, ele é um filólogo, ou seja, ele vai tentar buscar as raízes e o sentido próprio das palavras, né? E aí a gente vai ter toda uma discussão sobre a raiz das palavras. E isso é uma visão perspectiva, né? Então, nessa interpretação, a verdade se coloca também como uma interpretação, né? Então, ela é uma interpretação. Por isso, o título, né, a Nietzsche, a verdade na perspectiva, uma visão de perspectiva. E perspectiva aqui não quer dizer, e não quer aqui se limitar única e exclusivamente a um universo temporal, a uma visão restrita de mundo, mas as várias possibilidades de interpretação, tá? Então eu começo aqui com esta frase, né, tirada do Assim Falou Zaratustra, né, no aforismo, né? O Nietzsche sempre trabalha com aforismos, né, só para a gente poder também lembrar, do superar a si mesmo. Então o Nietzsche diz: ainda prefiro o meu ocaso a renunciar a essa única coisa, e em verdade, onde há ocaso e cair de folhas, sim, é ali que a vida se sacrifica pelo poder. Que eu deva ser luta e devir, e finalidade, e contradição das finalidades. Ah, quem adivinha a minha vontade, certamente adivinha também que caminhos tortuosos ela deve percorrer. O que quer que eu crie e de que modo quer que eu ame, breve terei de ser seu adversário, bem como o do meu amor. Assim quer a minha vontade. Então observe que ele trabalha sempre, né, dentro dessa lógica, né, da lógica dos contrários, do superar a si mesmo. Não há um contentamento, há sempre uma pulsão de vontades. Eu sou pulsão de vontades. Há uma tradução equivocada, né, brasileira, vontade de poder, né, porque poder para nós tem um sentido, né, do poder pelo poder, né, e foi como foi do alemão para o francês, do francês para o português, né, puissance se traduziu para nós como poder, né, e na verdade é potência. É aquilo que nos potencializa a nós mesmos, não é o poder externo, não é o poder que eu exerço sobre o outro, mas é sobre mim mesmo, é o jogo de pulsões sobre mim mesmo, é onde a verdade se situa também sobre mim mesmo, não é? Então, quanto de verdade o espírito suporta, diz o Nietzsche, quanto de verdade ela ousa. Está lá na última obra dele, não é? Et Homo, né, que é a obra que ele vai fazer toda um repensar da sua própria vida, né, eis o homem na tradução nossa, né, Et Homo, né, porque não tem uma tradução, né, fiel, né? E ele vai dizer assim: quanto de verdade o espírito suporta, o quanto de verdade ele ousa, né? Então a verdade, ela é constantemente revisitada pela tradição. Se a gente for olhar, né, é a verdade que nos preocupa, é a verdade que nos ocupa, né? E ela se constitui parte indissociável da vida. Nós sempre nos questionamos sobre e com a verdade, e convivemos com a verdade, né? Principalmente quando se coloca em situação a própria dúvida. Se nós pensarmos que o Nietzsche critica a verdade cartesiana, aquela verdade que para ele é o inaugural, né, do pensamento racional, né, daquela lógica cartesiana que divide o mundo
né, em dois campos, o campo do que é certo e o campo do que é errado. E se eu mapear aquilo que é certo, está tudo bonitinho desse lado. Tudo que está errado, está tudo feio daquele outro lado. E a gente sempre começa a pensar pelo antagônico. Eu só sei o certo porque eu conheço o errado. Eu só sei que está errado porque eu conheço o certo. E assim, essa lógica. Então Nietzsche vai criticar Descartes, vai criticar Platão, vai criticar o Sócrates, porque são os filósofos que tratam essa questão muito pontual. E o Platão por tratar esse dualismo, não é? Então ele é também, a verdade ela também é um campo de busca incessante dos diversos campos da ciência. Normalmente a verdade está situada em três grandes campos, né? Primeiro, nós entendemos a verdade como a adequação entre o pensamento e o sujeito, e objeto, adequatio ratio, né? Então, objeto, primeiro nós entendemos a verdade como isso. Segundo, nós entendemos a verdade como a automanifestação, ou seja, como mostrar-se a natureza pura e essencial das coisas. Eu quero encontrar a essência das coisas. E o terceiro, eu quero encontrar a verdade como uma atividade, como um campo de procedimento da própria ciência. Então, normalmente nós dividimos a verdade nesses três campos. Um campo mais próprio da lógica, da adequação, um campo como uma atividade, automanifestação, eu quero buscar a essência das coisas, ou então eu quero buscar a verdade como uma atividade da própria ciência. Eu quero descobrir se isso é verdade, eu vou lá no campo da ciência e encontro um mecanismo e um método para isso. Tudo bem até aqui? Né? Então, se eu mapeio a verdade nesse campo, essas representações constituem, na visão nietzschiana, né, a fundamental crítica, né, das quais surge essa questão para Nietzsche, né? Por que a verdade? Por que os filósofos de todos os tempos buscaram esta e não outra questão? Por que sempre buscou-se a verdade? Porque o chamado impulso ao conhecimento se direciona quase que espontaneamente para a verdade. Então essas três questões é que a gente quer buscar, não é? Que indagou e que preocupou o Nietzsche lá na Gaia Ciência. Por que sempre a verdade, nunca o erro? Não é? Então, para o filósofo alemão, a questão estava centrada na vontade e na sua relação direta com a vida. E é por esse caminho que eu vou trilhar, né? A vontade como intensidade da vida. A vontade pode ser definida, então eu quero definir a questão da vontade. A vontade pode ser definida como uma dinâmica intensificadora da vida, de suas pulsões, porque para Nietzsche é determinante na constituição do chamado bicho-homem, pois sua concretização se constitui como força e superação de si. Para atingir essa dimensão, o homem precisa articular-se com as forças vitais. E isso se dá quando atinge uma força que assume o comando, uma vez que a força mais fortalecida dirige a mais fraca. Se a minha força mais fortalecida, por exemplo, hoje eu estou doente, então a minha força mais fortalecida é a doença. Então nesse meu jogo de pulsões, eu estou com febre, não é? Então tudo funciona para isso, não é? Meu corpo funciona para isso, não é? Então essa entende essa força? Uma força pode ser uma doença, não é? Hoje eu estou assim muito bem, eu estou, né, zen, então a minha força, a minha pulsão de vida, não é? Está ali. Então essa força
ela age sobre, né, uma força mais fraca. Trata-se, portanto, da dinâmica própria da vontade de potência, eu já defini o que seja, que se manifesta como multiplicidade de forças que interagem e, ao mesmo tempo, como uma força duradoura de processos de luta constante entre obedecer e mandar. Porque nós somos seres que obedecemos e mandamos. Está na nossa natureza. Ora nós obedecemos e ora nós mandamos, em pequeno ou em grande momento. Vontade e força, portanto, são noções relevantes na concepção de Nietzsche, né? Enquanto a vontade, a vida, é de certa forma a manifestação plena da vazão de sua força, como descrita no além, né, do bem e do mal. Uma maneira clara de um jogo que envolve uma pluralidade de sensações, uma luta de forças em que o homem ora sente plenitude de potência, ora sente a diminuição desta. Tal processo não é pacífico, mas é de luta, de tensão, de caos. Ingredientes necessários à dinâmica da vontade de potência, que não é um processo que tudo avalia, racionaliza e que determina a condição humana. Aonde está a verdade? A verdade se situa nesse contexto. Ela se situa nesse contexto, nessa multiplicidade. Trata-se, portanto, de uma perspectiva diferente da metafísica e da religião que sustentavam a existência de uma natureza ordenada, rigidamente ligada por relações causais e necessárias. Aquela primeira verdade do qual nós falamos, da adequação, né, rácio, certo? Então eu tenho ali uma questão. Por isso é preciso entender que, abro aspas, em todo ato de vontade há um pensamento que comanda, e não se creia que é possível separar tal pensamento do querer, como se então ainda restasse vontade. Está lá no além do bem e do mal, não é? Dos preconceitos dos filósofos, né? Se você pegar lá toda a citação do Nietzsche, ela não obedece a essa, não é, a BNP tradicional, não é? Ela coloca lá para poder ficar, para que você que vai ler uma citação, você vai buscar a fonte direta. Então se coloca, né, o nome da obra, além do bem e do mal, né, o aforismo que se diz, né, dos preconceitos, né, dos filósofos, e o item do aforismo, o 19. Então, se você for buscar, você vai ver a citação. Vai variar de tradução, mas a citação é essa, né? Fecha parênteses. É possível, segundo Nietzsche, detectar essa multiplicidade de sensações, de querer e de pensar a ação dos afetos, né? O que se tem, na verdade, é apenas um nome para detectar esse ato volitivo do afeto que comanda uma totalidade de forças. Portanto, as sensações, o querer, o pensar e o afeto são condições vitais do quantum de força que manifestam o permanente jogo constante dessa vontade de potência. A vida, portanto, se insere nesse mundo como na vontade de potência e nada mais além disso. Portanto, a verdade está, né, nesse contexto, da gente pensar, né, qual é o quanto de força que determina essa própria verdade. A vontade de potência, portanto, essa noção basilar da filosofia nietzschiana, abre espaço para um debate constante, pertinente à época de Nietzsche, as teorias de Darwin. Nietzsche está convivendo com as teorias de Darwin, né? Sobre, portanto, a evolução das espécies.
Nietzsche parece responder a isso em um fragmento póstumo, quando afirma, né? Deixa eu ver se eu coloquei essa citação aqui. Não. O que mais Nietzsche está falando sobre Darwin. O que mais me espantou em meio à visão panorâmica dos grandes destinos do homem sempre foi ver o contrário diante dos olhos daquilo que Darwin vê ou quer ver com a sua escola. A seleção em favor dos mais fortes, dos que se saem melhor, o progresso das espécies. Precisamente o contrário é palpável, a eliminação dos casos felizes, a inutilidade dos tipos que alcançaram um ponto mais elevado, o inevitável movimento dos tipos medianos, mesmo dos tipos abaixo da média, vindo a se tornar senhores, posto que não se mostra para nós pela qual o homem seria a exceção entre as criaturas, tendo a assumir o juízo prévio e dizer que a escola de Darwin se enganou inteiramente. Então ele vai e faz a crítica ao próprio Darwin. E aí ele faz um próprio autorretrato, porque ele não é bem aceito na Alemanha, né? Certo? Depois ele vai viajar, ele vai ser o errante, né? Então ele diz, bom, o Darwin errou, porque eu não sou aquele, né? E assim mesmo me auto-superei, né? Então nós temos que ler Nietzsche também na sua própria condição humana, né? Certo? Isso está lá nos fragmentos póstumos de Nietzsche, né? A tradução é do Marco Antônio Casanova, né? É um filósofo, professor, né, da UERJ, né? E o Marcos Casanova, ele trafega em todos, né? Ele milita em todos os campos, inclusive no próprio Nietzsche, né? Mas ele não é nietzschiano, mas ele também trafega. A luta pela conservação sustentada por Darwin tem seu contraposto quando Nietzsche atribui a essa tese uma espécie de restrição à vontade de potência, o que significaria o apego à existência, o que contraria a necessidade da luta que faz aflorar o desaparecimento dos ocasos felizes, é a expressão nietzschiana. Essa vontade estimula o surgimento dos homens fortes, capazes de superar a moral do rebanho. A moral do rebanho é um conceito nietzschiano. Na genealogia da moral, ele faz isso, né? Também para o pessoal do primeiro e do segundo ano, terceiro ano, a gente viu isso no ano passado, né? Esse conceito do Nietzsche está ligado, né, à crítica que ele faz ao cristianismo, mas é o cristianismo de Paulo. Né? Tem que também fazer uma leitura aqui, né? Porque também na Gaia Ciência o Nietzsche reconhece que Jesus Cristo é o homem superior, está lá no escrito, né? Mas ele reconhece como o homem histórico, né? Não é essa questão né? Mas ele faz essa crítica, né, do cristianismo que se fez através de Paulo, né? E aí ele coloca essa moral no rebanho. Percebe-se então uma espécie de multiplicidade de vontade, isto é, a vontade de potência manifesta-se através das inúmeras vontades pontuais. E uma das vontades pontuais é a verdade. A verdade é uma vontade pontual. E aí ele vai fazer toda uma leitura entre verdade e erro. Não há diferença para Nietzsche entre verdade e erro. Porque tudo é convenção, segundo Nietzsche. Se convencionou que é erro e se convencionou que é verdade. E isso é uma convenção da própria vontade, da vontade de um grupo e que se apropria da vontade dos outros. Né? É possível, com isso, aludir a diversas formas de vontade, isto é, vontades específicas, começando, né, por aquela que, segundo Nietzsche, dominou a filosofia e as religiões ocidentais durante séculos, a vontade de verdade. Também é preciso recuperar que o Nietzsche também, o primeiro Nietzsche está bebendo de Schopenhauer, né? O primeiro Nietzsche está bebendo de Schopenhauer, né? Então depois ele vai se
se desprender, né, de Schopenhauer, né, mas o primeiro conceito de vontade ele vai pegar lá, né, de Schopenhauer, e depois ele vai, né. Então há um conceito aqui, vontade de verdade. Todos nós temos uma vontade de verdade, não é? A partir disso pode-se analisar como ele aborda esta questão da vontade de verdade. Praticamente em toda a primeira parte do além, do bem e do mal, Nietzsche irá tratar especificamente, né, do que ele denominou dos preconceitos dos filósofos, vinculados a esta forma, né, de vontade, né? Não é essa aqui não, é isso. Vamos voltar aqui. Falhou, né? Segundo ele, a vontade de verdade que ainda nos fará correr não poucos riscos, a célebre veracidade que até agora todos os filósofos referenciam. Que questões essa vontade de verdade já não nos colocou? Quem realmente nos coloca questões? O que em nós aspira realmente à verdade? De fato, por longo tempo, nos detivemos ante a questão da origem desta vontade, até afinal parar completamente ante uma questão ainda mais fundamental. Nós questionamos o valor desta vontade. Eu em algum momento eu coloquei isso. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Então eu vou reler, né, para vocês acompanharem o texto aqui. A vontade de verdade que ainda nos fará correr não pouco realmente nos coloca questões. O que em nós aspira realmente à verdade? De fato, por longo tempo, nos detivemos ante a questão da origem dessa vontade, até afinal parar completamente ante uma questão ainda mais fundamental. Nós questionamos o valor dessa vontade. A questão posta nos remete à tradição da construção do modelo de verdade, aquela presente na metafísica que nos coloca como princípio, meio e fim de toda a busca humana. Ela é, ao mesmo tempo, uma busca e uma perdição. A vontade de verdade se instaura não mais nesses ditames metafísicos, mas na intensidade das questões postas na contramão dos valores instituídos pela tradição. É preciso pensar que o jogo de forças presentes na vida é também a capacidade de reconhecer a existência da inverdade, de assumir o enfrentamento dos sentimentos de valor para além do bem e do mal. Nietzsche oferece uma importante conclusão sobre a vontade de verdade. Abro aspas. Caro Senhor, dirá talvez o filósofo, é improvável que o Senhor não esteja errado, mas por que sempre a verdade? Segundo, fecho aspas, segundo o autor do Além do Bem e do Mal, né? Algo pode ser verdadeiro, apesar de nocivo e perigoso no mais alto grau, mas ainda pode ser na construção básica da existência o fato de alguém se destruir ao conhecê-la inteiramente. O fato de alguém se destruir ao conhecê-la inteiramente, de modo que a fortaleza de um espírito se mediria pelo quanto de verdade ela suportasse, ou, mais claramente, pelo grau em que ela necessitasse vê-la diluída, edulcorada, encoberta, amortecida, falseada. Esse movimento é por vezes conflituoso e doloroso, mas também vital para um homem,
pois não há uma multiplicidade de vontades, mas uma só vontade de extensão de forças, de intensificação da própria vida. Esse degladiar-se consigo mesmo, nesse mundo de verdades, é um movimento ininterrupto que constitui o existir humano. As questões levantadas levam a pensar que nas origens das causas e dos efeitos que são produzidas por nós mesmos, há sempre uma ação de transformar em signos e modelos a serem seguidos por todos, gerando assim a categoria daqueles que mandam e dos que obedecem. A essa vontade forte, que quer significar uma agregação de impulsos e pulsões, se contrapõe uma vontade fraca, que se apresenta como uma espécie de desagregação dos impulsos, coração, exigência, obrigação de seguir, pressão, não liberdade. E é certo, diz Nietzsche, que o fatalismo dos fracos de vontade se embeleza enormemente quando decide se apresentar como aquele de bom gosto. Nietzsche então aprofunda essa questão e sustenta uma espécie de dormência da vida pela verdade, pelas verdades, não pela verdade, mas pelas verdades. A fraqueza da vontade se dá justamente quando o homem se torna incapaz de reagir a esse estímulo de força, a esse estímulo de vida autônoma. Pode-se, a partir disto, levantar algumas ponderações, como, por exemplo, quais os mecanismos sociais, ditados ou não pela tradição, que possam levar o homem a esse estado de enfraquecimento que o impossibilita a reagir aos estímulos de força. A verdade é uma força. Quando eu não questiono as verdades para buscar a verdade, e essa é a questão que nós estamos vivendo, tudo passa a ser uma verdade quando eu não questiono. E aí eu passo a obedecer aquilo que parece ser verdade. E aquilo que parece ser verdade parece ser o consenso, que não foi discutido por um todo. A vontade de verdade e a vontade de engano são a mesma vontade, só que observado de duas perspectivas diferentes. A vontade de verdade é a busca metafísica por um fundamento último para o conhecimento. É acreditar que através da razão e das construções intelectuais se atinge uma espécie de verdade primordial. A vontade de engano é a maneira como Nietzsche enxerga essa vontade de verdade, que Nietzsche enxerga. Tá? A vontade de verdade, a busca da verdade e a crença nessa verdade decorre da necessidade de se acreditar nas construções históricas e culturais, ou seja, decorre da vontade de engano. Partindo dessa argumentação, Nietzsche pode dizer que o mais importante na avaliação de um juízo não é sua consideração enquanto verdadeiro ou falso, mas sim, abro aspas, em que medida ela promove ou conserva a vida. Está isso lá no Além do Bem e do Mal, no aforismo 4. Longe de aceitar a busca pela verdade como motor principal da filosofia, Nietzsche entende que a filosofia nada mais seria do que uma forma de justificar, fortalecer determinadas interações morais. Dessa forma, o argumento de verdade é usado como fachada pelos filósofos. Verdade. Em minha maneira de pensar, a verdade não significa necessariamente o contrário de um erro, mas somente, e em todos os casos mais decisivos, a posição ocupada por diferentes erros, uns em relação aos outros. Um é, por exemplo, mais antigo, mais profundo que o outro, talvez menos
inextirpável, se um ser orgânico de nossa espécie não puder dele prescindir para viver. Está lá no fragmento póstumo, né? Então observe que aqui o Nietzsche, né, mostra nos fragmentos póstumos, né, que a verdade não significa necessariamente o contrário de erro. Tá? Então observe que a questão posta aqui para nós pensarmos, então veja, eu estou fazendo uma leitura da verdade a partir da perspectiva de Nietzsche, para que nós possamos pensar como que as verdades podem ser construídas e como que eu faço essa leitura da verdade e como que eu atribuo verdade às coisas. Como que eu atribuo verdade às coisas? Né? Eu posso também, né, para concluir, né, por causa do nosso tempo, né, faltou um azinho, né, além do bem e do mal, né, ele coloca, quando no fundo é uma tese adotada de antemão, uma ideia inesperada, uma intuição em geral, um desejo íntimo tornado abstrato, submetido a um crivo, que eles defendem com razões que buscam posteriormente, eles são todos advogados, os filósofos, que não querem ser chamados assim, e, na maioria, defensores manhosos de seus preconceitos, que batizam de verdades. E a questão, então, eu coloco para a gente poder pensar e depois, talvez, aprofundar. Dessa forma, podemos, então, indagar como a verdade está situada em nosso contexto de vida. Como entendemos e batizamos essas nossas verdades. Obrigado.